Saudações São Paulinas do Muito São Paulino. Boa noite a todos aí que estão acompanhando o projeto Conhecendo Tricolores. Em mais uma noite que eu recebo um grande convidado, eu tenho a honra de ter a participação aqui do grande Rafael Spaca. Para quem não conhece, o Rafael Spaca é um dos responsáveis por este livro aqui, ó, esta obra-prima, que é o HQ do São Paulo. O HQ do São Paulo foi feito em dezembro. E assim, para quem não conhece, é uma obra-prima que conta toda a história do São Paulo. Enfim, é muito bacana. Para quem não conhece ou quem não adquiriu, é uma questão de honra comprar esse produto. Eu vou chamar o Rafa aqui para ele participar com a gente, contar um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu amor ao nosso São Paulo. Tá, agora tá bom o áudio, Sérgio? O Sérgio tava aí na primeira live que eu comecei e caiu. Rafael já está aqui na escuta, o convidado da noite já está aqui. Vamos lá. Epa, Tá me ouvindo, Rafa? tô, tá Deixa ótimo. eu... Tava mudo aqui, rapaz. E aí? Continua me ouvindo? Tá bem, tá tudo em ordem. Ótimo. Então, galera, para quem não conhece, eu tô com o grande Rafael Spaca. Rafael Spaca é responsável por esta obra-prima aqui, é um dos responsáveis. É o É, HQ do São Paulo, que foi lançado em dezembro. E assim, é uma questão de honra, como eu disse no início, ter este produto. É algo histórico, assim, é de uma qualidade fantástica. E para mim é uma honra muito grande tê-lo aqui. É um amigo que eu fiz graças ao São Paulo. E assim, eu quero conhecer um pouquinho da história dele, de saber como ele se tornou São Paulino, da família, enfim. Primeiro quero te agradecer, Rafa, pela sua participação aqui na live com a gente. Pô, primeiro é uma satisfação falar com você. Nós nos conhecemos pessoalmente e eu disse isso pessoalmente. Você é o cara mais louco que eu já vi, torcedor de São Paulo. Que eu conheça, né? Deve ter outros Leandros por aí, mas Tem assim, muitos. do que eu já vi nesses 40 anos de vida, o mais xarope, o mais louco é você, cara, entendeu? É, assim, é uma coisa meio absurda. Eu conto e é engraçado que você veio aqui, né, onde eu moro, enfim. E eu sempre conto de você para os caras, eu tenho um cara que é xarope, velho, de São Paulo e tal. Falta o E tem uma parafuso. coisa que pouca gente sabe, que acho que a gente se viu no final do ano, foi alguma coisa assim. Eu te conheço, foi em dezembro, eu acho, É, foi. é. O São Paulo era líder do campeonato, eu estava super otimista, tal. Você falou, ó, esse time vai amarelar, não vai dar certo, não vai ser campeão. Eu falei, porra, para com isso, cara. E você acertou Foi, em cheio. foi Você verdade. acertou em cheio. Você é melhor que muito jornalista esportivo, muito comentarista por aí, cara. Você previu uma coisa que ninguém estava imaginando. Eu, de verdade, não estava imaginando que o São Paulo ia decair tanto Eu assim. queria, eu queria estar errado, viu, Rafa? Mas assim, as informações que tinham me passado é que naquela época que foi quando o Júlio Casares entrou, que eu estava bem otimista com ele, mas o que eu sabia de interno é que as mudanças que iriam ser feitas, que não tinham sido feitas naquela época que a gente conversou, o time não estava aceitando e infelizmente aconteceu tudo que eu falei para você. É triste, mas é a realidade. Bom, e respondendo a sua pergunta, né? Cara, influência da família, né? Minha Hum, família é uma família de origem, tem uma parte dela que é de pai italiana, e da minha italiano. mãe é a origem portuguesa e até americana. E aí, a parte da minha mãe nunca se interessou muito por futebol, assim, né? A família. Mas a do meu pai, por incrível que pareça, esses italianos, eles vieram e torceram para o São Paulo. Em É especial meio meu acaso, avô, né, que é Rafa? de... Porque a grande maioria vem e torce, escolher o Palmeiras para torcer, né? O meu avô era de Marília, começou com ele, né, de São Paulo e tal. E aí esses italianos todos, boa parte torciam para o São Paulo e uma outra, sim, para o Palmeiras. Então ficou uma família que tem Sorbello também. O meu sobrenome não tem Sorbello. Mas a Aham. maioria dos Sorbelos são palmeirenses e a maioria dos Spacas.
são paulinos, né? E assim, para quem conhece realmente história, a grande rivalidade do Palmeiras é com o São Paulo, né? Total, é Por conta da verdade. Segunda Guerra, né? Toda essa questão política que envolveu o São Paulo e o Palmeiras. Então, veio daí. Aí o meu avô passou para o meu pai para mim, e hoje a Manu, que está entrando aqui, ó, entrou na live, minha filha, também São Paulina. E aí eu Grande fiz São Paulino. umas coisas meio de Leandro, assim, que foi o aniversário dela de 5 anos, eu fiz aquele buffet lá no Morumbi, entendeu? Fantástico, muito legal. Puta, deixei o rim, fígado lá, mas falei, não, vamos fazer lá no estádio, porque para dar aquela batizada mesmo, né? De ela É, ver. Ela já tinha ido ao Morumbi e tal, mas ter uma festa ali dentro, com as cores do São Paulo, tudo aquilo. Depois ela influencia. entrou com jogadores. Ela entrou com jogadores lá na. Ela entrou com a Arboleda. A minha filha também. O, As minhas filhas entraram com a Arboleda é, também. é, eu sou grande fã do Arboleda, cara. E aí eu lembro que ela chegou. Eu sempre falava muito do Arboleda, porque eu sempre gostei muito assim, de futebol. Aham. Na minha. Era sempre assim, a molecada gostava do Raí, Miller e tal, e eu É o meu gostava maior muito do ídolo. O meu Valber. maior ídolo no São Paulo, Rafa, é o Raí. Né? Eu gostava muito do Valber. Você lembra do Valber, zagueiro? Que zagueiro. Esse Jogava. cara, Era uma eu qualidade sou. absurda. É absurda. Esse cara, eu sou louco pra conhecer ele, cara. Assim, é um cara que. É, é um cara. Ele é assim, se você for fazer um paralelo, ele é tipo um Maradona brasileiro. É bem isso Em mesmo. É termos de bem isso mesmo. comportamento. Era um cara muito louco, jogava muito, mas era extremamente irresponsável, ele era um cara muito mágico. Ele tinha uma habilidade. Eu lembro que eu vi ele uma vez São Paulo e Guarani. Esse cara era tão bom, tão habilidoso, que o Tele Santana colocou ele de camisa 10 no jogo. Não tinha meio-campista, falou: vai lá jogar com a 10. O cara era Aquele cara incrível. era espetacular. Se ele tivesse cabeça, Rafa, tinha jogado 3 Copas do Mundo. Tinha. Esse cara foi Espetacular. melhor que o Baresi. Ele foi melhor que o Baresi. Verdade, é verdade. E eu tenho um grande sonho, cara, de conhecer ele, sabe? De conhecer o Valber. É um cara que eu tenho vontade de conhecer. Eu fui várias vezes no CT, naquela época lá do Tele, e Eu toda já vi vez que suas eu fotos. fui, Já vi suas fotos lá, inclusive. é, e toda vez que eu fui, ele não tava, cara. Incrível. Deve ter dado um perdido lá. Tal. Mas eu nunca dei a sorte de encontrar ele, sabe? E eu quero ainda um dia. Eu vi que ele abriu uma conta no Instagram agora, não sei se é ele que administra tal. Mas eu quero ver se por essa HQ ou por um outro projeto eu consiga encontrar ele, porque esse cara é um cara incrível. Vamos fazer força para isso, então. Pode contar com a minha ajuda também, que eu conheço alguns jogadores. Não tenho o teu Obrigado. conhecimento de São Paulo, mas assim, de jogadores eu conheço um pouquinho e vou tentar te ajudar a realizar esse sonho. Pô, eu vou até o Rio, cara, até de ônibus a pé, eu vou até lá e só para dar um abraço nesse cara. Eu sou Ah, muito vai fã valer do a Valber. pena. Você pegou uma época, Sou Rafa, muito... assim, de torcedor, que era fácil torcer pro São Paulo, né? São Paulo ganhava tudo. Tinha um Tele Santana. Na época que você virou adolescente, era uma época que o São Paulo era time de chegada. Eu fico imaginando você para fazer sua filha hoje. Eu sei que eu passo por isso. Manter a chama São Paulino, que tá complicado, né? mas assim, você sabe de uma coisa, cara? Eu tenho um lance que eu vejo o seguinte. É claro que é difícil você chegar, porque hoje, assim, o Brasil, principalmente o brasileiro, às vezes ele não gosta de esporte, ele gosta de ganhar. Na É época do isso. Guga, os Falou caras tudo. gostavam de tênis porque o Guga ganhava, gostavam Do de Fórmula 1 Senna. porque o Senna Do... ganhava. Né? Mas assim, eu acho que quem é apaixonado, assim, tipo eu, você, entre outras pessoas, independentemente da fase ou não, tem muitos times que estão na fila e a torcida cresce, entendeu? A grande maioria, Inexplicavelmente. é verdade. É verdade. Né? Então, assim, nessa doideira de tipo, chegar lá e falar, tá na fila, tal. O grande barato, cara, assim, é lógico, tem que ser campeão. O São Paulo, a gente está acostumado a ser campeões, mas assim, assistir um jogo, é vibrar. Eu, quando estou vendo o jogo aqui com a minha filha,
Por exemplo, eu lembro de agora o recente, aquele São Paulo e Flamengo, que o Brenner fez o gol roubando a bola do goleiro. Sei. Ficou nós dois curtindo, a gente vibra na sala, pula, entendeu? Depois, quando o São Paulo perde, a gente fica puto, mas assim, passa. Mas o grande barato eu acho que a paixão é pelo clube, né? É O isso. clube, ele sofre na mão de pessoas incompetentes, né? E que Mas não amam o assim, clube, Rafa. E que não amam o clube. Tem pessoas lá dentro que não amam o São Paulo. exato. Aí o que acontece? O, o São Paulo, é isso que tem que. Acho que as pessoas têm que entender. O São Paulo é maior que tudo. É Tudo. maior que eu, maior que você, é maior que os presidentes que passaram, é maior que os jogadores que passaram. Não tem ninguém maior que o São Paulo. E o São Concordo. Paulo, ele momentaneamente, ele tá ruim. E é uma fase assim difícil, ela é vergonhosa, porque realmente É, assim são uma série de coisas. Porque tem vários tipos de derrota. Tem aquela derrota que você se entrega até o final e vende caro, porque perde é do lutando. jogo. Você Perder vê, lutando é do jogo. são 20 times. Cara, um vai ser campeão. É difícil pra caramba. Né? E o futebol Sim. tá muito nivelado. Mas tem aquelas derrotas que você fala assim, meu, que vergonha, né? Isso não condiz com a história do São Paulo. Mas, assim, quando. Acho que você também deve ter essa mesma sensação. Quando você entra no Morumbi ou vai lá no CT de São Paulo, você sente uma energia diferente. Você fala, meu, aqui Total. tem Verdade. tanta gente bacana, quer dizer, isso aqui é maior que tudo. Então, assim, eu acredito, e o futebol ele é muito cíclico, né? Você vê, vamos fazer um rápido paralelo. O Milan está sofrendo pra caramba lá na Itália. E é Muito. um gigante. O Manchester. Manchester United na Inglaterra. Né? O River Plate, cara, chegou a cair para a segunda divisão argentina. E para cair na segunda divisão argentina é uma coisa assim difícil, porque Que não é é, não muito. é você ter um ano ruim. Você tem que ter acho que 3 ou 4 anos ruins para É a poder. média. É isso mesmo. Então, assim, o São Paulo, apesar de. Aí a gente faz um paralelo, certo? Ele é tão forte, mas tão forte, que assim, o ruim do São Paulo não chegou a ser um ruim, tipo, como o do Palmeiras que caiu para Pra- segunda, como o do Corinthians que caiu para segunda, do Vasco que caiu para segunda. Concordo plenamente. Eu acho que assim, ele é tão forte, mas tão forte que assim, o máximo, e isso não é bom, mas assim, o máximo que acontece são esses vexames, tipo Mirassol, perder agora esse campeonato, entre outras coisas. Eu vi Mas uma não chegou a reportagem ser uma hoje, coisa Rafa. assim catastrófica. Eu vi uma reportagem hoje que bate muito com o que você está dizendo. Nos últimos 10 anos, os 10 últimos campeonatos que teve, brasileiro, o São Paulo, mesmo nessa fase, brigando 3 vezes contra o rebaixamento, não sendo campeão, o São Paulo é o quarto time em número de pontos. Então, você vê, toda essa fase tenebrosa, ainda é o quarto time que fez mais pontos no Brasil. É que assim, modéstia às favas, nós estamos acostumados a ser campeões, entendeu? É, Mas assim, se fosse uma torcida de um outro time, isso que a gente está passando era uma benção. Poxa, feliz com alguma coisa aqui. É que a gente não está acostumado com isso. Nós não. não nos contentamos com pouco, entendeu? Então, assim, é para estar puto, é para estar indignado. Eu acho que, assim, tem muita coisa que tem que melhorar. Eu acho que até uma vez eu falei isso com você, que eu acho que é o seguinte, no futebol, por exemplo, no futebol, para trabalhar no São Paulo, o porteiro, ele tem que ser São Paulino, É o mínimo. É o entendeu? mínimo. É a primeira pergunta para fazer parte do São Você Paulo. faz isso, exato. Mas não é um São Paulino, tipo, ganhou. Não, tem que ser um São Paulino, tipo, apaixonado, entendeu? Concordo. Porque se você não consegue fazer nada sem paixão. Essa é a primeira coisa. No futebol, tem que ter a razão, mas tem que ter a emoção e tem que ter a paixão. Então, assim, o porteiro tem que ser São Paulino, o jardineiro tem que ser São Paulino, não sei se corresponde ou não, mas aquele pássaro falava que ele era palmeirense. Ele era, Cara, será que não era. tinha nem.
não tinha nenhum cara na área que fosse São Paulino. Ah, Se eu mas te o cara é dizer, Rafa, profissional. se eu te dizer que quem faz análise de desempenho do São Paulo são três corintianos, você acredita? Então, será que não tem 3 São Paulinos que podem fazer isso? Não, eu tô falando sério, cara. Você É entendeu? verdade, é absurdo isso. Assim, mas o cara é profissional, tá, tudo bem, mas assim, cara, chama um São Paulino, Eu acho que entendeu? numa empresa Tem que que trabalhar. não mexe com o amor, uma empresa privada, vai, uma Nestlé da vida, enfim, essas empresas, eu acho que isso não cabe. Agora, você tá num lugar que o amor, que um sentimento fala mais alto, eu acho que o mínimo é torcer para a agremiação onde é onde você está trabalhando, entendeu? É o mínimo, é o básico. Exato, tem que ter. Eu lembro que durante essa, esse processo todo de produção da HQ, eu fui em várias reuniões lá no São Paulo, né? E aí eu Uhum. lembro de um jogo, eu não vou lembrar o ano, porque foram acho que uns 2 ou 3 anos de conversa lá no São Paulo para sair essa HQ. Tudo isso, Mas eu não assim, imaginava que era todo esse tudo, processo. Três, caramba! tudo isso. E depois, se quiser, eu te explico o porquê desses anos todos. Mas assim, Vou eu querer lembro que saber sim. assim, dessas idas lá para conversar com o pessoal, foi um dia depois que o São Paulo tomou uma sapatada do Palmeiras, sabe? Uhum. Aí eu cheguei lá, então você chega lá, deixa o carro ali, tipo, tinha um estacionamento e tal, você passa por uma recepção. E aí eu lembro, cara, que eu tava assim, puto, porque o São Paulo perdeu. Eu fico chateado. Cara, mas quando eu cheguei lá, eu falei, mas esses caras estão sabendo que o São Paulo. Os caras rindo, não da diretoria, mas eu digo desses funcionários antes de chegar lá, sabe? Sim, Eu falei, sim, meu, sim, sim. que era segurança, recepcionista. Eu acho que não torce. Por isso que eu tô falando, tem que torcer. Tipo, chegar. Porra, será que aceitam ser tão fácil? Não sentem, né? Por isso que Concordo eu acho que, assim, plenamente. do porteiro ao presidente, assim, todo mundo, é o processo seletivo que tinha que ser torce. Ah, não, seu currículo é ótimo, você é palmeirense, eu vou procurar um da mesma perfil, mas com São Paulino. E Concordo plenamente. tem, cara, tem, entendeu? Tem. Aqui na minha rua, você conheceu ele, aquele rapaz lá que faz a faxina, Sei. que eu te falei, esse cara aqui e tal. Ele é São Paulino louco, esse cara. Louco. E aí eu falei, meu, esse cara tem que estar no São Paulo. Como um jardineiro, como qualquer coisa, entendeu? É verdade. É assim, porque eu acho que, assim, que o ambiente, ele contamina. Então, assim, se por exemplo, chega lá, um cara, vamos lá, que todo mundo hoje fala mal, Tietê, que é um cara que não sente, não vibra, tal. Se ele chega lá no Morumbi, vê que tem um cara que é louco pelo São Paulo. Puta, esse cara, velho, é louco pelo São Paulo. Daí vai lá você que é de administração, né? Administrativo, É. né? Chega lá, ele vai pegar uma nota com você e fala, putz, esse cara é doente. Puta, o mínimo que eu tenho que fazer é alguma coisa por esses caras. É, eu Entendeu? concordo. E falta isso, viu, Rafa? Falta isso no São Paulo. Falta pessoas que. Porque como é que, por exemplo, uma pessoa, um pássaro, um exemplo, que é palmeirense, ele vai questionar um jogador do resultado, ele tá falando ali, ele não tem um sentimento de sentir a derrota. Não tem isso. Então, para ele, tanto faz como Sangue na tanto fez. veia, cara. É isso, É, é sangue isso. na veia. Sabe? De chegar e falar, cacete. Eu tava. E é engraçado que até para ontem eu tava revendo algumas entrevistas do Juvenal Juvencio, né? Que era uma figura, Uma tal. E figura. assim, ele podia ter todos os defeitos do mundo, mas ele é um cara visceral, ele tinha sangue nas veias. Ele Total. chegava no vestiário e cobrava, entendeu? Falava um monte, entendeu? É, tipo, Ele, o eu lembro Rafa, de uma coisa que ele. ele com Ah, esse resultado que teve, por exemplo, contra o Inter, ele não ia aceitar, ele ia dispensar uns 7 jogadores ali no mínimo, depois daquela vez, exato. daquele vexame. Ele falava isso. Ele falava assim: time meu não pode perder para Catadão. É, mas assim, ele tinha até uma certa arrogância, mas assim, ele tá certo, entendeu? Total, eu Tem que concordo. ter alguém, tem que ter alguém
que cobra, que dá uma porrada na mesa, que dá um chute no balde, fala, meu, o que vocês estão fazendo com o São Paulo, cara? Entendeu? Não O São pode. Paulo perdia jogos agora, São Paulo perdendo jogos, ninguém dava entrevista. O Raí, que em campo foi o maior ídolo, mas fora dele, sumia para dar entrevista. Você acha que o jogador vai sentir o quê? Perdi, tanto faz. O dinheiro tá caindo na conta dele. Para ele, tanto faz, tanto fez. Não tem sentimento de falar, poxa, a gente era líder do campeonato e agora a gente deixou esse campeonato na mão do Flamengo e do Inter. É uma vergonha isso, é uma tristeza muito grande, Rafa. Então, assim, tem que ter uns caras meio doidos. Agora, o lance lá que eu estava te falando da demora, né, da publicação da HQ, cara, assim, nós começamos a conversar com o Lapola. Você lembra do Edson Lapola? Lembro. Faz tempo isso então, hein? Aí o Lapola, acho que teve alguma confusão lá no... Ele foi mandado embora. Foi. Aí nós voltamos a conversar do zero com uma outra pessoa. Aí essa pessoa ficou também um tempo, depois foi mandada embora. Aí entrou essa diretoria, que aí tocou a coisa, mas assim, foi uma Aí coisa foi com o Rossi, arrastada. provavelmente. O Rossi, que era do marketing, vocês devem ter falado com ele. Foi, não, mas assim, a pessoa que eu gosto mais, isso que eu quero até elogiar aqui, eu não sei se você conhece, é o Guilherme Rodovalho, que é do Conheço. marketing. Conheço. Gente finíssimo. Esse é um São Paulino, como esse que a gente está falando, sangue nas veias, que faz acontecer e tudo mais. É Entendeu? verdade. Ó, entrou aqui a Daniela Loche, que é a idealizadora da HQ também. Grande Dani, grande Dani. Olha só, eu não conhecia, já vou seguir, porque se teve essa ideia fantástica, tem bons conteúdos para passar pra gente. Ela é uma pessoa para você fazer uma live também, porque é engraçado isso, porque assim, a minha grande paixão é o São Paulo. Uhum. O livro do São Paulo é o meu 10º. Só que eu nunca tive uma ideia, cara, nunca tive uma inspiração para falar, puta, o que eu faço de futebol? Nunca tive. Uhum. E aí, eu e a Daniela, nós trabalhamos juntos no Sesc, e aí ela saiu antes ou depois, enfim, ela seguiu por um caminho, eu segui por um outro, e aí ela lembrou, falou, puto, o Rafael escreve livro, e eu na época do Sesc, cara, eu ia com a camisa do São Paulo, tal, né? Então e ela também é São Paulina. Ele falou, pô, ele é São Paulino, ele escreve, vou chamar ele para... escritor, vou chamar ele para fazer a HQ. Né? E a Daniela, e foi uma coisa muito louca, porque assim, ela na época, ela estava fornecendo tinta para o São Paulo, entendeu? Uhum. E aí ela teve o start de falar, putz, eu vou fazer aqui uma HQ sobre o São Paulo. E aí me chamou, e aí eu tinha já um contato com a editora AVEC, que a gente fez relançamento da biografia do Silvio Santos em quadrinhos. O cara gostou da ideia, e aí chamou o Renato, que também é São Paulino. O time todo, por isso que eu estou te falando, essa HQ... É um puta trabalho, Rafa. É São Paulino, o time todo. Tem que Renato ser. é São Paulino. E eu fico imaginando o processo de buscar toda a história, porque assim, tem muita coisa. Eu dei uma lida, cara, é a história viva do São Paulo, ali tem tudo contando. Foi um trabalho fantástico que você e o Renato fez, assim, fora do comum. Mas esse, por incrível que pareça, foi o livro mais fácil que eu fiz na minha vida, porque assim, desde moleque, eu sempre gostei muito de ler. E aí... a Débora Alexandre, ela trabalhou comigo no Sesc. Olha ela comentando aí, ó. Eu ia direto com a camisa. E aí eu sempre comprava revista, livro, tal, então eu lia. Então tudo isso já estava na minha cabeça. Eu escrevi muito... E é claro, teve o suporte todo do Michael Serra. Fantástico. Michael Serra, eu acho que é o maior historiador que eu conheço, assim, do São Paulo é o maior. Tem um conhecimento absurdo. É um cara muito legal também. O Rubens Kiri também foi um cara que ajudou, apoiou. O Kiri é o fotógrafo, né? Oficial. É o fotógrafo oficial do São Paulo, né? É um cara todo mundo conhece, fala muito bem dele, é verdade. É um cara também que você podia entrevistar, porque é um cara muito legal.
muito Ah, bacana esse você me ajuda, porque tem muita gente legal que assim, não para quem acha que é fácil, ó, vou fazer um convite, não, tem toda uma logística de conversar com as pessoas, muitas vezes mando mensagem, Rafa, e as pessoas não veem, então assim, é um trabalho que, para acertar a agenda, tudo, a gente está negociando há um mês já para fazer essa live aqui, então não é um trabalho fácil, conto com a sua ajuda para ajudar com o Kirin, que eu faço questão de entrevistá-lo também. Eu queria gente finíssima, cara, gente finíssima. O próprio Guilherme, lá do Vale, tem tanto cara bacana, o Michael Serra. Isso é uma coisa, cara, que assim, como que eu posso dizer? Eu acho que o próprio São Paulo podia facilitar isso, entendeu? Muito, verdade. Infelizmente, tá todo mundo hoje comentando essa questão daquela entrevista que o Muricy deu na porta Pro Miller, lá na porta do do CT. CT. Exato. Cara, era uma coisa, as pessoas eram muito mais acessíveis. Naquela época Concordo. do Tele, né? E hoje, assim, para você falar com alguém, você tem que passar por umas 15 pessoas, entendeu? Dá uma dificuldade. E assim, e as pessoas não percebem o quão ruim isso é, porque, por exemplo, se você tivesse aí facilidade, por exemplo, chegar e conversar com o Raí, conversar com o Toninho Cerezo, assim, isso só vai fazer bem para o São Paulo, entendeu? Verdade. Porque assim, é informação, é conteúdo, é um papo bacana. Eu não sei porque dificultam tanto, entendeu? Uma coisa e um alimenta o outro. Tipo, o que você está fazendo aqui alimenta a página do São Paulo, Concordo. indiretamente, entendeu? Porque os caras vão lá, putz, olha, daí o que, que o cara vai fazer? Puta, Toninho Cerezo, puta, eu vou comprar a camisa retrô do Toninho Cerezo, vai lá num site qualquer e compra o próprio São Paulo, entendeu? Falta Então, o cara muito passa a isso, Rafa. conhecer, fala, puta, Toninho Cerezo, que legal, não sei o quê. Mas assim, eu acho que tem uma mentalidade muito tacanha de falar, porra, por que, que a gente não faz isso, né, meu? De abrir, tipo, eu quero fazer um vídeo lá no Morumbi. Meu, vai ser difícil. Nossa, é Entendeu? muito. Difícil, Nossa, é quase impossível, Rafa. Nossa, né? é muito Pô, difícil e para. você vai lá, você divulga o estádio, aí o cara, sei lá, na Argentina, na Polônia, vai ver isso, fala, puta, olha o Morumbi. Quer dizer, é uma coisa que precisa ser mudada, você entendeu? Com essa assessoria de imprensa que eles criaram hoje, não estou criticando, não, tá? Mas assim, robotizaram muitas coisas e dificultaram muito, porque eles tornaram os jogadores, enfim, as pessoas utópicas. Então é muito difícil falar com as pessoas. Elas falam frases montadas, o que a assessoria pensa, e eles deixaram de pensar. Você vê, o Muricy é uma exceção. Onde o jogador para ali na porta do CT e fala com o jornalista. Parou porque o Muricy e o Miller estavam junto. E assim, era para ser uma coisa comum, né, Rafa? E o que chamou a atenção, falou, nossa, é uma coisa de outro mundo. Hoje é uma coisa de outro mundo que a É TV verdade. Gazeta fez, mas era uma coisa que Foi uma podia, sacada né? de mestre. Foi uma sacada de mestre. Pô, bacana. Tem que ser assim, né, cara? É uma coisa que você vai agregar mais valor à marca, você vai trazer mais a torcida para o seu lado, você vai criar mais paixão, mas as pessoas não E você enxergam cria desse fãs, né, jeito. Rafa? Querendo. Você vê, por exemplo, eu vi fotos suas que você foi lá no CT. Era tudo mais fácil você entrar no CT. Hoje, primeiro, você tem que pagar para entrar no CT. Tô falando isso fora a pandemia, tá? Porque agora tá tudo fechado. Mas tem que pagar para ir no CT. Aí você tem aquele acesso bem restrito com o jogador. Você não consegue falar com ele. Então dificulta tudo, até para criar novos torcedores, porque o torcedor mirim, antigamente ele viu o Raí dando entrevista mais fácil, queria tirar uma foto, tirava uma foto, ia lá na porta do CT para falar. Hoje não tem nada disso. É tudo tem dificuldade, tudo tem empecilho, entendeu? Se for essa história do CT, então, eu fui muitas vezes quando era criança para ver que eram os meus heróis de infância, né? Aquele pessoal do Tele, Valber, Sensacional, Valim e sensacional. tal. E era isso Zete. mesmo. Eu lembro que assim, tem treino no São Paulo no sábado. Você pegava o carro, ia lá, estacionava ali fora e entrava. Bom,
entendeu? Eles abriam Tem que ser aquela assim. portazinha lá que dava para arquibancada, os caras saíam, tiravam uma foto ali e tal. Meu, aquilo, se os caras tivessem uma ideia como que aquilo mexe ou transforma uma É criança, mágico, um é adulto, mágico. É, é mágico, cara. É uma coisa assim incrível. Mas eu acho que eles não têm ciência da importância que tem esse tipo de contato. é Hoje, verdade. e eu te falo isso, que eu voltei lá com a minha filha, acho que foi em 2018, 2019, não lembro. E foi isso, era uma coisa já mais mecânica, né? Muito. Ah, tipo, aqui você tem que entrar, aqui é o setor não sei do que, aqui era uma coisa tão. E aí, o que também esses caras não sabem. Mas tinha jogador, cara, que passava tipo do outro lado para não falar com. Eu ia falar justamente isso, Rafa. Comigo aconteceu isso. Eu fui com as minhas. A primeira vez eu fui sozinho. E aí, você chega naquela expectativa de entrar e ver os jogadores que, assim, você vê na televisão uma coisa, você tá lá é outra. Aí você entra, aquela emoção de você ver o jogador. Aí a grande maioria pega o que faz, passa por trás para não falar com a torcida. Cara, aquilo ali murcha assim, tira o amor que você tem, que é um negócio. É triste acontecer isso. Aconteceu a mesma coisa comigo. Você acaba ficando com raiva dessa pessoa, mas não é por causa disso. Mas é verdade, porque isso gera uma antipatia, cara. Gera. Entendeu? Porque esses caras falam assim, meu, eles não fazem ideia. Tipo, você sai da puta que pariu pra ver. Ele fala, puta, esses caras saíram de longe, cara, pra me ver. Por que eu não vou parar um pouco pra dar um oi, uma foto, entendeu? Um monte de criança pequena ali. Assim, os caras não têm Eu vou, sensibilidade Ô, Rafa, alguma. eu vou te citar que de jogadores que estão no elenco. Quando eu fui lá a primeira vez, tem 3 jogadores que estão no elenco de São Paulo ainda. E assim, o Reinaldo foi sem palavras comigo, me atendeu super bem. Posso criticar o jogo dele, mas enfim, a pessoa dele me tratou muito bem. O Arboleda foi outro que até vídeo para minha filha ele gravou, sabe? É sem palavras. Agora, o terceiro jogador que eu não, assim, se um dia chegar até ele, eu tenho uma mágoa muito grande, é o Volpe, porque foi de uma marra tão grande, sabe? Minhas filhas queriam tirar foto com ele, ele vazou pelo fundo e ele viu que minhas filhas estavam lá. E nem deu ousadia. É um cara que eu não. Tenho camisas dele por ser colecionador, mas assim, eu queria uma antipatia tão grande que é triste isso. É triste, é triste. Eu lembro que, agora veio essa lembrança na minha cabeça. Nessa época do Tele, ficava aberto ali, e aí você tinha acesso até ao estacionamento dos caras. Aham. Né? Então, você tava lá, e aí eu lembro, cara, que eu tava passando ali, tinha 2 caras, acho que da base, não sei o quê, mas que estavam treinando ali no com o elenco profissional, tal, né? E aí eu falei, porra, cara de pau mesmo, né? Eu falei, arruma esse meião pra mim, né? Os caras tiraram na hora e deram, É. entendeu? Eu tenho amigos meus que Era falam mais simples. que pedia camisa pro jogador lá no treino e o jogador dava camiseta. Hoje em dia é É, tudo mais difícil. não dá, eles não dão. Não dão. Não, não dão, não dão. Existe um mercado paralelo aí de vendas que eu não sei como é que funciona, mas assim, tudo é comprado, não tem nada. E o amor, por exemplo, imagina, a tua filha ou minha filha vai no CT, um jogador dá a camisa pra ela. Cara, a criança fica marcada com aquilo. É. Ó, o Vinícius também entrou, gente finíssima. Acho que você já falou com ele, né? Não, não sei. Grande Vinícius, não, se eu não conheço, tô conhecendo agora, é um prazer falar contigo aí. E Tem você tá participando da um live. site bem legal sobre o São Paulo, cara, bem legal. Eu fiz com ele uma live sobre o livro o HQ. Foi bem Aham. bacana. Cara, esse livro, o dia que chegou, deixa eu mostrar ele aqui de novo para todo mundo, ó. Para quem não conhece, foi um livro lançado em dezembro, né, Rafa? Foi em dezembro que você lançou esse livro, você e o Renato. E assim, é a história viva do São Paulo. Todo o conteúdo, é um conhecimento assim. Eu quero te parabenizar aqui publicamente, porque fazer um livro com essa qualidade é de dar os parabéns. Ainda mais num ano tão difícil, tanto pela pandemia quanto pelo movimento de São Paulo. Ter isso aqui é um pouquinho de alegria na vida do São Paulino. Olha lá, ó. Sangue Tricolor, É isso a aí. página dele.
Não, a página dele chama Sangue Tricolor. Vou seguir a página dele então. Se eu, não, eu vou seguir. Vai ser uma honra muito grande. É um cara também que merece uma live. Ah, tem tanto. Eu tô vendo que esse projeto vai ter que expandir, porque tem tanta gente que mandou solicitação, porque 2 dias não tá dando conta. Mas muita gente boa. Tem muita gente bacana, cara. Tem muita gente muita, bacana. Rafa, muita. Porque assim, o momento do São Paulo é complicado, mas assim, o São Paulo me dá momentos como esse, de eu conhecer pessoas como você, que é São Paulo de verdade, que é um ser humano do bem, sabe? Isso não se paga. Isso é um título pra mim, entendeu? É uma alegria muito grande. E causa fé, esperança de que as coisas vão melhorar, né, cara? Porque tem tanta gente bacana, tanta gente legal. Não há mal não há mal que dure para sempre, Rafa. Então é uma fase que vai passar. Essa fase de falta de títulos. Eu acho que é circunstancial. E eu acho que é o seguinte: é colocar as pessoas certas no lugar certo, entendeu? É só isso, cara. Concordo não plenamente. É nem grana, não é nem dinheiro, cara. Não é nem dinheiro. Entendeu? Se fosse dinheiro, se fosse dinheiro, por exemplo, o Santos devendo um salário aí atrasado, sem poder contratar, com um monte de problemas, chegou na final da Libertadores. O problema não é dinheiro, não é financeiro. Óbvio que ajuda, mas é questão de estar as pessoas certas no lugar certo, entendeu? Exato. A questão é de recursos humanos, entendeu? Colocar as pessoas no lugar certo, cara. É fazer uma coisa que meio que pé na porta, assim, entendeu? E eu vou te falar uma coisa, eu acho que assim, se entrar no São Paulo hoje, para assim, o presidente, o Casares, é a melhor coisa, porque assim, você tem a chance de corrigir o que tem 10 anos atrás errado. Entendeu? É verdade. Então ele chega, ele chega e faz assim, ó, quer saber, cara, eu vou ser campeão. Qualquer título. Ele fala, ó, já fiz mais do que nos últimos 10 anos. Mas é o fato. Se ganhar um paulista, já é mais que os últimos 10 anos que não ganhou nada. Ganhou em 2012, já entra para a história. Ele já entra para a história. Tipo, se eu for escrever HQ, eu coloco assim, ó, esse presidente ou esse elenco acabou com esse intervalo de 10 anos sem título. Você entra para a história. É aí que entra a minha crítica, Rafa. Por quê? Eu apoiei o Casares, ainda apoio, só que na minha concepção, ele deveria ter esperado o campeonato acabar. Faltavam 2 meses para acabar o campeonato. E isso eu já falei para ele publicamente. Por quê? Se ele esperasse acabar o campeonato, o São Paulo ganhasse, ok, galera, eu ganhei, acabou a fila, aquela obrigação de tirar aquele peso de não ganhar nada saía, e aí ele colocava as pessoas que ele convém, porque ele, como presidente, tem que colocar quem ele confia para estar lá. Só que não, ele mexeu em algumas funções do São Paulo, o São Paulo perdeu o título, e aí tá esse peso gigantesco nas costas dele para o São Paulo sair dessa fila, porque é um peso. São Paulo nunca teve isso, você sabe, você é melhor do que eu, sabe, nunca teve esse peso de ficar tanto tempo sem ganhar um título. Teve na época do Morumbi, mas porque o dinheiro é todo para lá. E assim, era uma outra época, e nunca teve igual teve agora, ficar tanto tempo da forma que tá, sem ganhar nenhum título, né? É uma coisa que a gente está atravessando, uma coisa bem difícil, decepcionante. Vai ter o jogo daqui a pouco, mas assim, você assiste o jogo de São Paulo hoje, você fica torcendo para ou não passar raiva ou não passar vergonha, entendeu? Mas pior entendeu? Que a pura verdade. Porque tá inacreditável. Você olha e você fala, gente, o que está acontecendo? Né? Porque eu nunca vi uma queda tão brusca assim. Brusca. Também não. Tava numa pegada legal, cara, uma garra, uma vibração tal, e de repente desmanchou. Parece que quem desmanchou, não sei se você se recorda, mas o jogo que mudou assim o São Paulo foi contra o Corinthians, em dezembro. O São Paulo tava numa pegada muito boa, aí perdeu do Corinthians, ainda conseguiu ganhar do Atlético Mineiro ou do Fluminense, e depois foi ladeira abaixo. Parece que os times descobriram a maneira de jogar do São Paulo, e aí... Mas você sabe que tem muito amigo, né? Muito amigo que brinca e tal. E naquele jogo da volta, São Paulo e Grêmio, colocaram HQ no vestiário do São Paulo. Eu lembro.
Aí falaram assim, meu, desde que colocaram aquela HQ, nunca mais o São Paulo ganhou. Eu falei, agora é culpa da HQ, cara. Pela... Entendeu? Esses amigos Eu são falei, maldosos, hein? daí eu falei, mas vem cá, cara, você acha o quê? Que é a culpa da HQ? Entendeu? É pra não ter que atualizar a HQ. É. Então, assim, tem muita gente falando. Mas essa é uma coincidência muito grande, né? Porque colocou HQ no vestiário, o São Paulo jogou uma partida de merda contra o Grêmio, foi eliminado, Desculpa tá aí rindo. virou o ano, cara, não ganhou Nossa. mais nada. Eu falei, porra, que foi aquela HQ então, né? Só pode. São coincidências que não tem nada a ver, mas que infelizmente acontece. Eu chego e falo, puta, ó, tanto é que até hoje, tava hoje aqui, daí o cara falou, puta, desde que colocou aquela HQ, o São Paulo nunca mais. Então, se tiver HQ, ó, tira ela do lugar, só troca de lugar. Só tira de onde tá. Pra ver se a gente ganha do Flamengo. Ah, mas é impressionante, né, cara? Não, Que imagina eu, zica. Rafa. A minha família é toda flamenguista. Então imagina como é que eu tô. Tô aqui É, sofrendo. Meu pai é flamenguista doente. é. Porra, eu acho que vai ser o Flamengo, vai ser campeão. Eu não sei qual que é o seu palpite, entendeu? Mas O eu acho meu que o São Paulo não tá palpite? com Também força acho. nem pra atrapalhar os caras, entendeu? Não tá. O São Paulo, as pessoas vão falar que eu sou pessimista, mas eu sou realista. O São Paulo está num outro momento hoje, assim, se empatar é muita sorte. Porque um clima de velório, de despedida assim, gigantesco. Juan Fran mesmo saiu, não sei se você viu que ele pediu para não jogar. É um clima de despedida assim que hoje era para estar em festa, né? Hoje era para ser aquela consagração do título. Quando o São Paulo ganhou do Flamengo lá na Copa do Brasil, todo mundo falou: o São Paulo vai ser campeão em cima do Flamengo aqui. Olha como é que o mundo dá voltas. Rogério pode ser campeão dentro do Morumbi. Exato, exato. Eu torço muito, cara, para que o Crespo, que eu acho que ele tem essa capacidade, eu acho que ele tem essa coragem O de argentino tem detectar isso, né? mesmo. O argentino tem essa questão É, de ter o teu brilho. eu sempre gostei de gringo justamente por isso, sabe? Eu São também. pessoas diferentes, tem sangue nas veias, entendeu? Gente que. Você vê, os ídolos do São Paulo, né? Se você coloca assim, aqueles lá, os raçudos, você coloca Tem os lá o Dario uruguaios. Pereira, você coloca o Lugano, você coloca o Forlan, Pedro quer Rocha. dizer, a maioria eram caras de fora, né? E claro, tem brasileiros, tem Pintado, Chicão tal, mas você coloca, você vê, tem um monte de cara que é gringo que tá nessa galeria de ídolos pela raça, pela vibração. Pedro Rocha, É, entre tantos outros, né? Então, assim, eu boto muita fé. O São Paulo tem essa tradição de ter esses sul-americanos na equipe e que se tornam ídolos, né? Eu sim. acredito que o Crespo seja um cara que ele tem que ver, ele tem que entender que, tipo assim, tem caras, assim, por mais que o cara eu não goste da pessoa, quando joga o São Paulo, eu vou torcer para esse cara jogar bem e o São Paulo ganhar. Mas, Sim, assim, verdade. tem uns caras que você olha, o Tietê, por exemplo, é um cara que você vê em campo, ele é meio desanimadão, ele é meio para baixo, tal, sabe? Ele não transmite. Estou te falando assim, agora eu tô falando em termos de imagem, tá? Ele não transmite O que o o que o Luciano torcedor transmite. quer. Exato, né? É. Quantos e quantos eram pernas de pau, mas assim, caíram no gosto da torcida, não só do O São próprio, Paulo, mas próprio de Lugano. O outros Lugano nunca times, foi um zagueiro. O Lugano nunca foi um zagueiro primoroso, mas com a raça que ele tinha, com a força de vontade, ele superava isso, né? a mesma coisa o Pintado. Você fala, Pintado, pô, grande pintado. O Tele era um cara que gostava de caras técnicos, tal, mas assim, ele tinha uma mistura, ele colocava gente que sabia jogar muita bola, tipo Palinha, Miller, Raí, Valber. entre tantos outros, Valper, mas ele colocava uns caras lá, sangue nos olhos, porque tem que ter, o time O tem que ter Ronaldão da esses vida, um caras. Bernardo, um pintado. Dinho, lembra do Dinho? Dinho, O grande Dinho Dinho, jogava muita bola. jogava, entendeu? Então, Foi pro assim, tem que Grêmio, foi ter uns campeão de caras, tudo lá também no Grêmio com o Felipão. tem que ter uns caras assim, entendeu? Como o São Paulo na época esse tri brasileiro tinha lá, ó, Mineiro, tinha Josué, entendeu? Tem que ter esses caras mais raçudos que
eu lembro do Mineiro, cara, como eu ficava encantado. O Mineiro, São Paulo tava atacando, ele tava lá. São Paulo tava defendendo, ele tava aqui. Nossa, o É um cara Mineiro que jogava muita bola. ele tava toda hora combatendo. Era E assim, incansável, ele era cada, incansável. é incrível. A mesma coisa o Josué, a mesma coisa aquele Leandro Guerreiro, Boa entendeu? São caras também. que entraram, porque assim, o, o São Paulo, a torcida gosta de gente que se entrega, que se dedica, né? Tanto que o último time, Rafa, Precisa você ter concorda isso. comigo? O último time de São Paulo que teve esse brilho foi em 2016, que foi aquele da Libertadores, que o técnico era o Balsa, que tinha o Calleri no ataque e Paton, não desistia das bolas. Foi o único time, o último é. time que teve brilho do São Paulo. Tem também, eu lembro do Aguirre. O time do Aguirre também era um time assim. É verdade, é Entendeu? verdade. Me falhou a memória agora, é isso mesmo. É. O Aguirre, eu lembro aquele jogo lá que o São Paulo jogou com o Flamengo no Maracanã, foi o gol do Everton, que agora tá Primeiro no jogo Grêmio. que é depois da Copa do Mundo. Foi isso mesmo, foi Foi. 1-0. É. Ele vibrava na, na beira do campo ali, ele pedia raça, pedia não sei o quê, e tinha o Rojas em grande forma. Eu torço muito para Nossa, que o Rojas volte, mas assim, o Rojas em grande forma, o Everton, era um time que também se matava ali, então, entendeu? Depois é, deu uma caída e tal, mas assim, não foi vergonha como foi desse de agora, eu entendeu? não comparo. Eu acho esse time agora, pra mim, a pior temporada do São Paulo. Eu acho, não só por resultado, porque se somar os vexames, Mirassol, Binacional, agora o Brasileirão, é a pior temporada da história do São Paulo. Não dá nem pra comparar com essa aí, primeiro porque o elenco do São Paulo era muito inferior àquela época. E mesmo assim não perdeu Exato. do jeito que perdeu agora, Rafa. Não, agora foi É. vergonhoso. Esses caras todos, eu lembro do Aguirre, do Paton, eles sempre falavam assim, ó, a gente pode perder, mas a gente vai vender muito caro uma derrota, É né? isso. E Eu isso acho que é marca, isso, isso marca. no mínimo, cara, no mínimo, é isso, entendeu? Tem uma frase do Nelson Rodrigues, que ele falava assim, meu, sem vontade, você não consegue nem atravessar uma rua, entendeu? É a pura E verdade. É a pura cara, verdade. assim, como que você vai disputar um jogo se você pelo menos não igualar na Na vontade, vontade. entendeu? Falou tudo. Essa frase é emblemática. Você fala assim, pô, o que eu faço? Igualar São Paulo contra o Liverpool. Os caras estavam. Liverpool é o gigante do futebol inglês. 11 Os caras jogos com sem 2 tomar um metros de gol. altura. 11 jogos sem tomar um gol. Mineiro desse tamanho, Josué desse tamanho, marcando os caras todos fortes e tal. Mas assim, o que o São Paulo se entregou naquele jogo, se Meu, dedicou. nossa. Se você. Se o São Paulo entra meia bomba naquele jogo lá, cara, é Era sacola. goleada. Era goleada. É goleada. Então, assim, É, teve o lance de sorte lá, o Aloysio deu aquela bola pro Mineiro em gol, mas assim, aquele depois, passe amigão, fantástico. exato, depois foi só na raça, só na vontade, entendeu? É verdade. E falta isso Júnior, hoje. Júnior se Falta isso. entregando, se dando bico pra lateral, Lugano derrubando. Quem que era o Guerra? Nem lembro Era quem o que jogou Gerrard. no Nossa. ataque aqui. É, E aquele gigantão, Peter Crouch, mais de 2 metros de altura. pois, é. E os caras se entregam. Então, assim, se não for assim, cara, assim, é muito simples jogar futebol, entendeu? É É. simples, cara. Ô, Rafa, deixa eu É fazer uma pergunta vontade. pra ti. Ah, Qual que é aquele time que te marca do São Paulo? Independente de títulos, porque assim, o time dos menudos não ganhou tanto, ganhou um Brasileirão e o Paulista. Teve o time do Tele que ganhou tudo, mas qual aquele time que você fala? É o meu time, o melhor time que eu vi do São Paulo. eu gosto muito, e para mim, assim, 86 está muito vago na minha memória, aquele título de 86, né? Mas eu lembro muito daquele título da Supercopa de 93, São Paulo e Flamengo. É o jogo que me transformou em São Paulino, acredita? Esse jogo, para mim, é um dos jogos mais espetaculares, os dois, da É, história, assim. Dois o jogos. O Flamengo Flamengo tinha um timaço, cara. tinha um time. Nossa, é isso que eu ia falar agora. Era um timaço o Flamengo. Melhor time que esse time do Jorge Jesus, inclusive. Muito melhor que esse do. Muito. É Só verdade, é tinha cara verdade. bom ali, cara. Só tinha cara bom naquele Flamengo. E o São Paulo também era uma máquina.
Foram dois E, jogos e muito foram dois difíceis. jogões, que foi 2 empates lá e aqui 2-2. 2 jogos, assim, fantásticos. Foi incrível. O Guilherme perde um gol na linha do gol. O Juninho faz um golaço. Tinha o Leonardo e tal. O Cerezo. O Raí já tinha Porque, saído. O Raí já tinha saído do São Paulo naquela época. O Leonardo tá no lugar dele. Jogava muita bola também. Aquele time, além de ter muita garra, tinha uma técnica. O Miller jogava assim. O Miller é aquele jogador que eu olho, Rafa, assim, quando eu vejo as fotos do São Paulo campeão e falo, esse cara era um cara vencedor. Tinha uma qualidade absurda. Absurda. Eu gostava muito do Palinha, entendeu? É outro. Muito do Palinha. É outro jogador, não sei se você concorda comigo. É outro jogador que o São Paulo não valoriza como deveria valorizar, por tudo que ele fez no São Paulo. Exato. Saiu de graça assim, pro Cruzeiro. Foi muito mal. Sabe que o Palinha, cara, eu colocaria ele no meu São Paulo de todos os tempos. Assim. Eu também. Os que eu vi jogar, tá? Eu também. Inteligentíssimo. Cara, entendeu? Ele era impressionante, o Palinha. E outra, e era decisivo, era sangue frio no jogo grande. E pé quente, cara, pé quente. Ele saiu do São Paulo demonizado porque ele perdeu aquele pênalti de 94 contra o Vélez. Mas se você colocar toda a história dele... Na final. Eu tava na final do Morumbi. Era essa a pergunta que eu ia te fazer agora. Pra você, foi o jogo mais triste que você viu do São Paulo ou não? Na arquibancada, sim. Foi esse. E na TV, cara, aquele São Paulo e Cruzeiro. Meu Deus, as nossas ideias batem. Eu tenho uma raiva do Miller, cara. Apesar de ele ser São Paulino, apesar do Miller ser São Paulino e tal, mas ele ter dado aquela dica de chutar embaixo da barreira, cara, eu fiquei com ódio do Miller, cara. Puta que pariu. Você sabe que é um jogador que eu mais odeio que já passou pelo São Paulo, Rafa? É aquele Axel. Porque ele que deu o passe voltando. Eu tenho um ódio desse cara tremendo. É o jogo mais triste pra mim do São Paulo, é esse aí. Puta. Você sabe uma coisa, cara? Quando você perde no finalzinho, dói mais, né? Nossa. E o São Paulo mandou naquele jogo. O São Paulo mandou no jogo. Depois que tomou o gol, quase fez. Mas, teve a final de 2006, teve a final contra o Inter, que assim, o São Paulo tinha acabado de ganhar a Libertadores, e o São Paulo jogou muito bem também, mas não me marcou tanto igual essa Copa do Brasil. Eu concordo contigo. É o jogo mais triste pra mim do São Paulo. Mas, se você me permite, vamos ver se a minha escalação dos caras que eu vi bate com a sua. Do meu claro, São Paulo estamos aqui pra isso. Tempos. É importante. Eu colocaria o Zete no gol. Total, concordo. Melhor goleiro que o Rogério. Dentro do gol, o Rogério pode ter uma história maior, mas dentro do gol ele é melhor que o Rogério. Foi, né? Melhor. O Zete catava muito. Lateral direito, cara, eu tenho bronca do Cafu, porque ele fez uma puta trairagem com o São Paulo. Entendeu? Mas é o maior. Eu acho que ele é o maior. Mas eu não colocaria ele, entendeu? Por conta disso. Eu fiquei muito puto quando ele foi pro Palmeiras, cara. Eu falei, puta, que trairagem. Falam muito do Zé Teodoro, eu acho, que eu não peguei esse cara, mas ele era lateral direito também, né? Ele era bom, mas assim, depois do Cafu, eu acho, cara, que o Wilson jogou mais que o Cicinho. Não, eu acho que não. É muito próximo. É muito próximo, só que aí tem a questão dos títulos. E aí eu peso pro lado do Cicinho. Mas o Wilson jogava muita bola também, né? Mas beleza, sua seleção é Zete e Wilson, vamos pro próximo. Não, o Wilson, porque assim, eu me recuso a colocar o Cafu por causa dessa trairagem, entendeu? Eu já perdoei o Cafu. Claro. Eu já perdoei o Cafu. Aí o camisa 3, o Valber. Não tem como. Sem sombra de dúvida. O maior. Ronaldão. Eu não sei. Eu fico... Você vai jogar no 4-4-2 ou no 3-5-2? Dois zagueiros. Cara, eu acho ele melhor do que o Lugano, mas acho que por emoção eu colocaria o Lugano. Eu gostava muito também do Júnior Baiano, cara. Puta, como eu gostava do Júnior Baiano. Puta zagueiro técnico. Jogava muita bola. Muita bola. Era louco, já fez muita loucura, mas assim, era um zagueiro que chegava firme e tinha muita técnica.
Aí lateral esquerdo, o Serginho. Lembra do Serginho? O melhor. O Leonardo foi muito bom, mas eu considero o Leonardo melhor meia do que lateral no São Paulo. Não sei se você considera. O Serginho jogava muita bola, cara. O Serginho é Muita, incrível. muita. Não sei como ele Incrível. disputou a Copa do Mundo, viu, Rafa? Porque jogava muito. É. Mais que o Roberto Carlos. Mas, eu sei, é verdade. Concordo contigo. Mas, Era melhor que o Roberto Carlos. é. Cara, de volante, velho. Puta, é difícil, hein? Mineiro e Josué. Não sei. O Mineiro estaria na minha lista. Eu acho que eu. Deixa eu pensar um outro. Essa dupla era um casamento perfeito. Pode ser. Eu concordo nessa questão contigo do casamento perfeito, mas teve volantes que jogaram mais do que o Mineiro, do que o Josué. O Mineiro não, o Mineiro tá na minha lista também. Mas um pintado da vida jogou muita bola no São Paulo também. Mas beleza, É, vamos deixar esses dois. é. Aí o Miller, com essa ressalva de ter dado a dica lá pro cara do Giovanni lá, chutar por baixo. Mas o Não Miller tinha é um ninguém melhor vencedor que ele. nato. É um vencedor, jogou muita bola. Tanto nos menudos quanto. E depois veio o mais cerebral ainda, né? Quando jogou com Raí, Tele Santana, jogava demais. Mas. Colocaria o Cerezo, gostava muito do Toninho Cerezo. Muito, Veio em final de carreira, mas jogou muita bola no São Paulo também. muito. Cara, cracaço, cracaço. Era outro cara que eu queria conhecer, o Cerezo. Aí Palinha, Raí. Eu acho que eu tô colocando 12 pessoas já, cara. Não, tá certo, não. É que você inverteu o Miller com Palinha. Ou com Raí. É, Você inverteu, mas tá certo. Tá certo. A escalação tá certa, tem 11. é. E um cara que eu gostava muito, muito mesmo, que gostava de jogar, puta, até o França, cara. O França é um cara incrível também. Jogava muita bola. Nós pegamos uma época assim que o França. Eu acho que o França foi o jogador que eu vi jogar mais técnico de ataque do São Paulo. Mais do que o Luiz Fabiano. Mas, Mas eu colocaria um no lugar. Sabe quem? Careca. sim, sim. Careca, acho que foi o 9 do São Paulo mais completo, que eu não vi ele jogando no São Paulo. Mas que falam e depois vendo os lances. E só para aquele gol que ele fez contra o Guarani em 86, já colocou ele na história. Só de o Maradona falar que foi o maior parceiro dele de ataque, você já vê o nível do cara, entendeu? Eu sou fã incondicional do Maradona, então eu sou suspeito para falar. É. Eu vi uma vez o Maradona em campo, cara, São Paulo e Sevilha. Eu fui para ver o Maradona. Em 93, né? Fui para ver o Maradona. O jogo rolando, eu ficava olhando para ele, sabe? Ele no E campo. ele não tava nem na melhor forma dele, né, Rafa? Aquela época ele já tava acima do peso. Mas se você olhar, tem o tape no YouTube e tal, cara, ele acho que ele dá uma bola na trave. Ele dá Dá. acho que uma bola, dá uns passes. Ele era incrível, entendeu? Ele é um cara que assim, é incrível, mas tem jogador que às vezes você fica olhando mais para ele do que para o jogo, entendeu? Acontece. E o Maradona é isso. O Maradona é isso, cara. Eu ia lá, eu lembro que ele chegou mais cedo para ver, porque falou, não, esse cara vai aquecer lá no gramado e tal, e eu quero ver ele aquecer. Aí, eu lembro que o Sevilha entrou para subir para aquecer, a torcida começou a xingar ele, ele começou a petecar a bola assim, todo mundo parou de xingar ele, entendeu? Eu vi uns lances dele, ele sem amarrar o cadastro da chuteira e ele petecando e fazendo uns efeitos que eu nunca vi nenhum jogador fazer aquilo, dançando com a bola, sabe? Era fora do comum a qualidade do Maradona. Você sabe que eu tava com uma ideia eu tava me planejando para ir para Argentina. Ele tava treinando ginásio, se eu não me engano. Eu falei, puta, eu vou na porta do CT para encontrar esse cara, sabe? Pegar um Aham. autógrafo e tal. Aí teve a pandemia e tal. E eu lembro que eu saí para fazer um serviço, quando eu voltei, o porteiro falou, puta, Maradona morreu. Eu não acreditei, cara. Eu falei, você tá Putz, brincando. caramba. Porque eu Olha ia para só. Argentina no ano passado. Eu estava me planejando. Eu falei, puta, eu vou, nem que seja de ônibus, eu vou lá na Argentina, eu vou. Porque eu tô com um projeto que é um projeto muito antigo. Ele lançou uma autobiografia, eu quero publicar ela aqui no Brasil, né?
E Aham. aí eu falei, puta, eu vou lá na Argentina com essa desculpa de querer lançar a biografia dele aqui e tal, e quero puxar um papo e tal. E aí eu Óbvio, tava me aproveitar a planejando para situação. isso, veio a pandemia, o cara morreu, puta, eu não acreditei. Eu falei, pô, não, você tá zoando. O cara morreu. Não, ele morreu e tal. Pra E mim é um quando dos dias veio mais aqui, tristes, porque é um fã que eu tenho dele, não só no futebol, é um ídolo que eu tenho na vida, assim. O Maradona, cara, por mais que tenha os defeitos que ele teve, todo ser humano tem, né, Rafa? claro, claro. Pô, então a gente tá falando do Valber, cara. O Valber é o cara É, mais louco que tem, é verdade. entendeu? É separar. É separar. Eu gosto muito do Raul Seixas, por exemplo. Eu Pô, sou, você eu separa. sou, eu tenho o vinil do Raul Seixas, eu sou fãzaço do Então, Raul Seixas. então, não tem, Que é cara a mais vida louco? dele. Não, é. Então, assim, tem gente que fala. Tem esse negócio hoje de cancelado, né? Mas Nossa. ele, em 1984, falou que o cara lá. Puta, cara, para, entendeu? Se você Para. parar, se você for cancelar todo mundo que um dia falou algo ou fez algo que não é o politicamente correto, o mundo tá perdido. Ah, exato. Por exemplo, eu escrevi 2 livros sobre os Trapalhões e estou fazendo um filme agora sobre eles, entendeu? Aham. Os quatro eram politicamente incorretos, entendeu? Que As legal. piadas que eles fazem, se fosse hoje, eles iriam ser cancelados. Nem ia ter o programa. Nem ia ter É. o programa, entendeu? Ô, Rafa, Então, eu ia te é, perguntar isso, que além de ser teu fã por tudo que você já fez, eu quero conhecer um pouquinho mais dessa sua trajetória, além do São Paulo. Quais os livros você já fez? Porque assim, para quem não segue o perfil dele, dá uma olhada lá depois que tem cada foto fantástica, que é uma história de vida. Conta um pouquinho como é que você entrou nessa história de escritor, de fazer, por exemplo, o livro dos Trapalhões. Conta um pouquinho pra gente disso. cara, assim, no começo, eu sonhei ser jogador de futebol, mas do São Paulo. Eu não queria jogar Aham. futebol para jogar no Barcelona, nada. Só no São Paulo. E aí, mas é verdade. E eu jogava relativamente bem, assim. Eu sempre joguei na zaga por causa do Valber, né? Aham. E eu lembro que eu fiz um jogo, não sei, não lembro aonde, e tinha um olheiro, cara, ele falou, eu quero que você jogue no meu time. Eu falei, qual que é o seu time? Ele falou, Corinthians. Eu falei, não, obrigado, não quero. E fiquei jogando aqui. Aí tentei no São Paulo, tal, e não deu certo. Meu Aham. Júlio também não ajudou, tal. E aí, cara, eu nunca tinha pensado em nada. Aí eu comecei a pensar em fazer fisioterapia para ser fisioterapeuta do São Paulo. Olha só. Tudo ligado ao São Aí Paulo. eu comecei a fazer aquele curso técnico de educação física. Falei, vai ser o Sei. primeiro caminho para eu poder. Mas assim, lá eu falei, puta, foi uma merda, cara. Eu odiei biologia, Nossa. essas coisas, tal. Eu pensei que era só uma coisa tipo de jogar bola, tal. É. Aí Aí eu tinha tava na rua tal, e tinha na época alguns amigos que estavam nessa época de vestibular tal, né? E eles levaram aquele guia do estudante. Sei. Daí comecei a folhear, e eu sempre fui mau aluno, assim, né? Eu não gostava muito de Diz, matemática, essas coisas. Eu gostava muito de mas, ler, mas eu não gostava muito de dar aula. E aí eu caí em rádio e TV. aham. Eu li aquilo, eu falei, puta, essa matéria aqui acho que não precisa estudar muito, cara. E, e fiz o cur... e fiz o vestibular para rádio e TV, né? Até porque você tinha facilidade para Aí, escrever também, né? mas eu entrei sem saber o que era rádio e TV, assim, sabe? Entendi. Eu só entrei porque falei, acho que isso aqui é fácil. E como eu fui mau aluno, eu tava, sei lá, na centésima lista, e os caras iam desistindo, meu nome ia subindo, ia desistindo, até que eu entrei, né? Mas assim, foi incrível, porque quando eu comecei a fazer a faculdade, eu percebi que aquilo era para mim. Cara, o Que péssimo aluno que eu legal. fui até a faculdade, mas teve uma mudança assim tão brutal. Brusca. Eu comecei só a tirar 10, 10, 10, 10, 10. Cara, eu comecei a fazer. Rádio TV você tem que fazer muito vídeo, muito filme. Eu consegui umas Sim. coisas absurdas, assim. Consegui fazer um vídeo com o Zé do Caixão, consegui fazer um documentário sobre a tribo de Já, comecei a fazer um trabalho, entrevistei o Paulo Altran.
os caras não acreditavam. Falavam, puta, como que você consegue, né? Eu Caramba, sempre que tive muita facilidade. E fantástico isso. aí tinha um professor que gostava muito de mim, cara, muito. Ele falou assim, puta, vem fazer um estágio na Fundação Padre Anchieta, que é a Rádio e TV Cultura, né? É a cultura. E aí eu falei, puta, era uma vontade que eu tinha. Puta, eu tenho vontade de trabalhar na cultura. E aí quando eu comecei a fazer estágio na rádio, eu fazia muito externa, a gente gravava concerto na Sala São Paulo, Teatro Municipal, essas coisas todas. Cara, e eu comecei a me destacar muito, cara, mas Aham. muito mesmo, assim, a ponto de um produtor, que era o meu chefe, falar, meu, vai sozinho que eu não preciso nem mais ir. E a gente fazia umas coisas, umas gravações, transmissão ao vivo, Campos do Jordão e tal, e foi muito bom. Aí a cultura tinha esse negócio assim, muda o governo, muda toda a diretoria tal, e os caras acabaram não me contratando. É, porque a estatal, na Aí, verdade, é uma fundação que recebe dinheiro do governo do estado, né? aí eu recebi um convite para trabalhar na época na Casa dos Artistas, lá no SBT. Foi bacana Olha também. só que E aí isso eu nem imaginava isso, Rafa. Que legal. é, trabalhei naquele negócio que é tipo como se fosse o Big Brother hoje, sabe? Mesmo só com famoso. Na Mas verdade, foi o primeiro reality show feito no foi. Brasil, né? Teve o Alexandre É. Frota, o Supla, foi a Bárbara. Eu A trabalhei, Bárbara. só que eu trabalhei na última versão, tá? Tá. Que já era dentro do SBT e tal, mas foi uma experiência incrível. Aí acabou o programa, manda todo mundo embora. E aí eu lembro que uma amiga minha falou, pô, você tem um perfil de trabalhar no Sesc e tal. E aí eu mandei um currículo para lá, eu recebi uma carta falando, vai ter uma prova aí no Sesc para você trabalhar lá. Eu lembro que eu liguei para o Sesc, eu falei, mas essa prova como que é? Vai cair matemática, vai cair ciências e tal? Eu falei, não, é conhecimentos gerais. Eu falei, Aham. puta, é a minha. E quando eu fui fazer essa prova, cara, tinha eu acho que umas 5 mil pessoas para 30 vagas, sabe? Uhum. Eu Bem falei, concorrido. puta, cara, eu falei, tô fudido. Olha quanta gente aqui. Chegou a prova, cara, eu fiz. Eu acho que se eu errei uma, foi muito. Aham. Eu falei, cara, acho que eu gabaritei nesse negócio aqui. Fui muito Foi bem. feita para você a Aí prova. eu recebi, falei, agora tem uma outra etapa. Foram umas 6 ou 7 etapas, eu passei. E eu entrei pro Sesc Santo André. Na época do Sesc Aham. Santo André, eu trabalhava com cultura digital, cinema e mais uma outra coisa. Mas eu sei que naquela época eu consegui fazer uma exposição em homenagem ao Pelé. Fantástico, olha E, só. e eu lembro que eu falei com o pessoal do Pelé e eu achei coisas que o Pelé não tinha. E depois eu mandei para ele e tal. Né? Tá, tem no museu lá dele. E depois eu vim para o Sesc Santo Amaro, daí eu trabalhei na programação musical, infantil, exposições, fiz coisas muito legais. E já nesse tempo do Sesc, eu comecei a falar, puta, tá legal aqui, mas eu consigo, além do Sesc, fazer outras coisas, porque meu sonho é ser professor universitário. Eu falei, puta, eu consigo fazer outras coisas. Então E eu você tem dom transformei a para minha isso, viu, sala do Rafa? Sesc. Você tem a oratória sensacional para trabalhar com o professor. Tomara que dê certo, cara, tomara. Aí eu lembro que eu fazia da mesa do Sesc o meu escritório particular. Então eu trabalhava para o Sesc, Aham. mas eu sempre fui muito apaixonado pelos Trapalhões, né? Eu Quem falei, não puta, é, na verdade, né? eu quero entender como que eram os Trapalhões. Eu vi os filmes, eu pegava lá o nome dos caras que fez, sabe? Tipo, montagem, sei lá, Leandro, tal. Eu falei, puta, vou Aham. anotar o nome desse cara. Anotava. Marília, não sei da onde, vou anotar. E aí ia no Facebook, não sei aonde, e começava a ir a buscar os caras. Aí, assim, no final de tudo, eu fiz umas 132 entrevistas, né? E aí eu saí do Sesc, eu falei, puta, quer saber? Eu vou começar a lançar meus livros que eu escrevi aqui dentro do Sesc. Aham. Então, eu lancei o primeiro que eu lancei foi sobre um roteirista do Zé do Caixão, um livro que ganhou nota máxima na Folha de São Paulo. Muito legal. E aí Parabéns mesmo. o cara da editora falou, puta, eu preciso lançar um agora que venda tal. Eu falei, puta, eu tenho um dos Trapalhões.
E ele falou, "Putz, daqui, vamos lançar." E nós lançamos esse livro dos Trapalhões. E Leandro, vou te falar uma coisa, cara. Foi tão surpresa o lançamento, tanto em São Paulo quanto no Rio. Lotou, mas esse livro deu tanta repercussão. Nós fomos lá no Danilo Gentili, Eu fui no lembro Rony eu lembro Von, dessa época. Lembro disso, eu lembro. Eu não fui te no Rony conhecia, mas eu Von. lembro dessa época. Foi assim, deu uma repercussão tão grande esse livro, que eu falei, puta, olha que bacana, né? Depois eu lancei outro dos Trapalhões, lancei 2 infantis inspirados na minha filha, Aham. lancei sobre a boca do lixo e tal. E aí é que eu te falo, foram sempre livros que tinha a ver com comunicação, né? Cinema, televisão e tal. E eu sempre falo, puta, mas será que eu não consigo? Porque nunca havia ideia de falar o que eu poderia falar sobre o São Paulo, escrever sobre o São Paulo e tal. E da Nunca tive maneira que essa foi ideia. feita, e da maneira que foi feita, eu nunca vi também, Rafa, é verdade. E aí, enfim, então eu já tinha saído do Sesc, a Daniela estava vendo que eu estava acompanhando essa repercussão toda do meu trabalho e tal, e foi aí que a coisa aconteceu. Ela foi vender uma tinta lá no São Paulo, fez um bom contato, aí ela falou, puta, vamos fazer uma HQ de São Paulo. Puta, o Rafael do Sesc, ele tá lançando, não sei o quê. E foi isso, entendeu? Eu falei, puta, Daniela, eu nunca tinha pensado nisso, que ideia do caralho. Vamos Muito top a fazer, ideia dela. Muito top a ideia dela. né? E aí, assim, agora é engraçado, né? Porque depois desse livro do São Paulo, eu já falei com o pessoal do São Paulo e já falei com o staff, vou te falar já quem que estou pensando. Eu quero escrever uma biografia do Daniel Alves em quadrinhos, Aham. entendeu? Porque a minha ideia era o seguinte, apesar de ter uma questão meio dividida entre a torcida, eu acho que o Daniel ele é um cara importante para o São Paulo. Eu acho que ele é uma figura do futebol mundial de muita relevância. Né? Tem Gigantesca. técnico de Gigantesca. título e tal. O maior vencedor Eu de acho que títulos. ele tem uma história de vida muito bonita, muito significativa. Né? Um cara que saiu do nada, né? E puta, construiu o que construiu. E eu penso mesmo, eu já falei isso para o São Paulo, eu estou conversando já com o staff dele, Uhum. eu queria escrever a história dele, e eu acho que é um livro que, mais que um livro de jogador de futebol, é um livro é quase que de autoajuda, é quase que um livro, como que eu posso dizer, de Em cima de superação mesmo, sabe? inspiração, é verdade, para outras pessoas. Porque sair de onde ele saiu e chegar onde ele chegou é muito difícil. Concordo plenamente contigo, mas vai inspirar muitas pessoas. E eu acho, assim, que ele é um cara que... Não estou falando agora da torcida, estou falando agora da imprensa. Eu considero boa parte da imprensa esportiva brasileira medíocre. Tá? Concordo. São pessoas muito, muito, muito ruins, muito incapazes, e aí quando se depara com uma coisa diferente, uma coisa tipo um cara que enfrenta mesmo, fala, meu, vocês são ruins, vocês não sabem ver o jogo, cria um ranço. Então, Verdade. eu acho que boa parte do que é falado sobre o Daniel Alves é uma questão mais até ideológica do que futebolística. Eu vou te falar uma coisa, às vezes ele joga mal o São Paulo, só que assim, você nunca vê ele fazer corpo mole. É um cara como o Mineiro, como citei, é um cara que ele tá lá na frente, tá lá atrás, não sei o Eu volto quê. para buscar. Às vezes toma uma decisão errada, tal, mas assim, é um cara que a gente estava falando esse negócio de sangue nas veias, de vibração, que tem tudo isso. E eu acho que muito do que São Paulo viveu ano passado de coisas boas se deve a ele. E eu tenho informações, você conhece bastidores melhor do que eu lá dentro de São Paulo, mas eu tenho informação que ele é o cara que primeiro chega, o último que sai. Já me Ele falaram isso. não está recebendo salário. E assim,
só não tá pior por causa dele lá, porque ele abafa, ele controla, ele orienta, ele não sei o quê. Então A eu acho que torcida, tem um. a torcida pega muito também, porque, querendo ou não, ele é o. Não, a palavra não é dono do time, mas ele é a principal estrela do time. Então a torcida, com todo esse momento conturbado, vai em cima de quem representa o time, que é ele. Mas tem muitas críticas que eu concordo que são demasiadamente injustas contra o Daniel Alves. Eu concordo contigo. Até pessoal, de comportamento e tal. E eu acho, cara, que tomara que dê certo. Eu estou conversando com o pessoal, eles estão começando a entender qual que é a ideia, o projeto. Eu queria muito que, tipo, se isso der certo, a minha ideia é Coroar com o conversar com o título. Guardiola. Não, porque eu penso nesse roteiro, né? Uhum. Assim, você conhece, ele começou lá por baixo e tal, daí você chega, ele vem para o São Paulo e ganha um título. Tira o time do sabe? Tira Termina da numa fila. história assim, né? Tira da fila, né? Então, esse seria o roteiro ideal. Mas assim, eu gostaria de contar com dois caras para escreverem o prefácio desse livro. Um é o Guardiola, que é fã Tem que desse estar. cara, Tem que fazer parte. né? Concordo. E o outro é o Messi, entendeu? O outro é o Messi. Essa é, é, E eu a- já te, é eu falei uma coisa, cara, que assim, eu já falei isso pro pessoal lá do São Paulo. Eu acho que assim, você pode usar o Daniel Alves, puta, pro bem demais do São Paulo, como jogador e até como negócio que o São Paulo fazia muito antigamente, que eram jogos festivos, né? Todo dia 25 de janeiro tinha um amistoso, São Paulo com um time de gringo lá, era como se faz fosse falta tipo isso. Para das mostrar a boas marca pelo vidas. mundo afora. E o que acontece muito nesse livro da HQ, por exemplo, eu conto que quando inaugurou o Morumbi, os grandes de São Paulo cederam um jogador para representar, para jogar no São Paulo e tal. E o Pelé só não jogou com a camisa do São Paulo porque ele sofreu uma contusão, mas ele ia Ele tava jogar na machucado. abertura do. Exato, Ele tava ele ia machucado, é jogar. verdade. Pelé, Pelé. Aí eu tava pensando o seguinte, isso eu falei para os caras do São Paulo. Vamos lá, o contrato do Daniel Alves termina final de 2022, Uhum. né? Cara, o São Paulo, tendo uma visão, sendo corajoso, arrojado, dá para fazer um puta evento, como foi do Rogério, como foi, enfim, A própria de chegar e falar apresentação assim, dele, meu, né? Quando a chegada do Daniel Alves também foi um puto evento. exato. Você pode fazer uma partida de despedida, e eu estou falando isso, e assim, não é viagem minha, isso é viável. Você chega e faz assim, São Paulo contra quem que você quiser. Sei lá, Uhum. ou um time que ele jogou, Juventus, tal. Aí você chama aqui assim, ó, e caras que ele conhece, são amigos dele, tá? Você chega e fala assim, ó, vamos chamar 11 convidados. Tem o time do São Paulo titular, você faz uma mistura de 11 convidados. Então, vamos Uhum. lá, se fosse hoje isso, você coloca assim, ó, Volpe, não, esquece. Coloca Buffon, ele jogou com o Buffon, no gol. Jogou. Buffon no gol. Aí lá, lateral direito, vai. Igor Vinícius, foda-se. Aí, zagueiro, você põe lá, Piquet, ou Sérgio Ramos, que ele jogou com o Sérgio Ramos também no Sevilha. Aí vai, você faz a escalação, você percebe, é o cara do elenco Sim, sim, sim. atual. Aí, você tá na arquibancada, certo? Você lembra que você colocava o e o nome do goleiro, a torcida, aí, não é? Lembro. Uhum. Aí você põe assim, 10, Messi. É algo. Você imagina, cara, Eu acho que Buffon, é viável. Eu acho viável, mas aí Messi. depende de um ponto. Depende de um ponto. Vocês concordam comigo, Rafa? Depende se o Daniel Alves conseguir fazer o São Paulo ganhar um título. Aí eu acho que é viável Ah, fazer isso. sim, 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 Mas sim. E seria ele convidando os fenomenal você caras. ter esses jogadores jogando numa despedida Você do ia no Daniel. estádio? Nossa, Você óbvio ia que no eu ia. estádio? Óbvio. Você entendeu? Você E nisso entendeu? você faz camisa, você faz boneco, você faz outras coisas para agarrar no marketing, entendeu?
Cara, o que a camisa do São Paulo ia viajar no mundo? Na Itália, Buffon com a camisa do São Paulo. Você É. entendeu? Soares. O Messi Soares com a no camisa do banco. São O Não, Messi com a camisa peraí. do São Paulo, já imaginou? O Soares, como eu tô falando que é uma mistura, vai. O O Neymar, Soares no banco. O Soares no banco do Pablo, entendeu? E aí no segundo tempo você põe. Você entendeu? Mas assim, Aí eu acho que você viajou um pouco, demais. não. Eu tô dizendo assim, porque são 11 Eu convidados sei. e o 11, né? Então você não vai fazer você faz uma mistura, deixa os caras também curtirem e tal. Depois, Mas no segundo tempo, entra o Soares. o Pablo foi Mas assim, forçação de barra. mas você imagina o que ia a imagem do São Paulo Nossa, para o mundo. nossa. E você acha que se o Daniel Alves ligar para o Messi, que os dois são amigos, assim, Lógico que eu vem. tô fazendo uma partida de despedida, vem aqui. Coloca o Guardiola pra treinar ele só nesse jogo no São Paulo. Já É imaginou? isso, cara, É. isso. Entendeu? Assim, eu tô dando uma ideia aqui para os caras do marketing já, entendeu? Pô, se o Pensar, Júlio Casares estiver ouvindo isso aí, ó, não, vai estar gravado aqui no meu perfil, ele me segue, o Júlio Casares. Ele é do marketing, ele tem noção do poder que pode acontecer isso. Eu espero que isso abra a mente dele para ele fazer essas mudanças que realmente são necessárias, Rafa. entendeu? E chegar, vamos viajar, cara. Aquele Morumbi, ele tem que ser naquele concept hall, ser uma coisa instagraviável. Tipo, ter caricatura, ter uns grafistas para os caras tirarem foto, marcar o São Paulo, você entendeu? Tudo Eu isso hoje, concordo. cara, conta, entendeu? As paredes lá são muito frias, são cores cruas, entendeu? Tem que ter. Concordo. Ó, e vou te falar. Não, eu não vou falar porque eu prometi para os caras não falar. Mas assim, em breve, que pediram lá para não falar. Tá Mas em bom. breve, a gente está com um projeto, cara. Esse ano, no Tele Santana completa 90 anos. Entendeu? Tem que ter uma homenagem Completaria. digna. Tem que ter uma homenagem digna do tão grande Tele Santana é pro São Paulo e pro futebol, né? Eu dei uma ideia para os caras. Gostaram. Entendeu? Gostaram. E vou te falar uma coisa. Depois você me conta essa ideia. Revolucionária, cara. Revolucionária. Entendeu? Que ia fazer gente do Amapá, da Argentina, vir aqui pro Morumbi, entendeu? Por conta dessa ideia. Rafa, se você parar para pensar, o próprio Museu do São Paulo não tem uma camisa do São Paulo lá que não tem. O Diamante Negro, o Leônidas, tá com uma camisa que não é nem da época, é uma camisa assim que está toda surrupiada lá. Falta muita coisa pro marketing de São Paulo. E você vê assim o museu parado. Eu fui na inauguração e ele se mantém igualzinho que está hoje. Não mudou nada, nada. Tem que ser uma coisa interativa, tem que ser uma coisa que tem exposição temática. Você já foi no museu do futebol, de colocar né? os originais para expor lá, entendeu? Tem que ter, Rafa, tem que ter isso. Então, mas assim, tá parado, entendeu? Tá parado. Então, assim, são coisas que tem que ser mudadas. Né? Tem alguém que tem ideia de chegar lá. Faltam pessoas dentro de São Paulo com a tua cabeça, com o teu conhecimento, para poder auxiliar nisso, Rafa. Faltam São Paulinos como você dentro de São Paulo. E falo, eu faria isso, entendeu? Eu trabalhei 8 anos no Sesc montando exposições, cara. Eu fiz uma exposição do Zé do Caixão, que a exposição, nós montamos um cemitério dentro do Sesc. Que entendeu? Fantástico. Dizem que você conheceu o Zé do Caixão, dizem que era um ser humano assim fenomenal, né? Incrível, entendeu? Já li, gente boa. Já li muita gente elogiando ele, falam que era uma pessoa muito, muito gente boa. Então, assim, tem muita coisa, cara. É chamar as pessoas certas, é o que eu tô te falando. Chamar as pessoas certas. Se chamar, muda. Muda. Eu tenho um sonho de trabalhar no São Paulo. E eu espero que um dia eu consiga realizar esse meu sonho, porque assim, amor ao São Paulo
Acho que é a questão básica que eu tenho muita. E um dia, se Deus quiser, eu vou conseguir realizar esse sonho, viu, Rafa? É um sonho que eu tenho pra mim. Vai. Tomara, tomara, tomara. Então, galera, é isso. Eu quero primeiro agradecer o Rafa aqui por essa participação, por deixar esse tempinho com a gente aqui. Você não sabe o quanto feliz eu tô, Rafa, de você ter aceitado o convite, de ter participado, de ter falado um pouquinho da tua história para as pessoas que seguem aqui, para quem não segue também, passa a seguir, passa a acompanhar tanto a minha página como a dele, porque isso é feito para São Paulinos, pros São Paulinos, né? Porque o que eu digo, o São Paulo existe pelo São Paulo, pelos torcedores. E é isso, é uma história como a do Rafa que inspira novos São Paulinos a conhecerem um pouco mais da história do São Paulo, a viver o São Paulo. Quero te agradecer publicamente aqui pela sua humildade, pela sua paciência, porque eu estou aprendendo, uma área nova para mim e quero lhe dizer que estou muito feliz de ter sua participação aqui, viu, Rafa? Pô, assim, cara, vou te falar uma coisa, admiração, já te falei isso, é recíproca. Eu sou muito fã do seu trabalho, da sua conduta, a sua paixão é uma paixão inspiradora, entendeu? Desperta isso em muita gente. Eu gosto muito de gente que tem brilho nos olhos, cara. Você tem esse brilho nos olhos, entendeu? Eu te agradeço, Rafa. O mundo precisa de pessoas que tenham brilho nos olhos, sangue nas veias. E eu acho que esse seu projeto é um projeto muito bacana. É um projeto que, por exemplo, o São Paulo podia abraçar isso, entendeu? Eu quero muito isso. Esses vídeos na própria página dos caras, entendeu? Ou te chamar para fazer isso, esse conteúdo, produzir conteúdos nas redes sociais do próprio São Paulo, né? É um sonho que eu A tenho. gente vê essas. Eu gosto de acompanhar os outros clubes para ver o quão careta nós somos, mas assim, as redes sociais do São Paulo são sempre falando de treino, falando não sei o quê, falando de treino, mesma coisa É São isso. Paulo TV. Cara, e tem tanta coisa diferente que se dá para fazer, entendeu? Muita, muita, Tanta muita, muita coisa, coisa. mas é sempre o mesmo negócio. Focados, treino, dia de. Você entendeu? É sempre um lugar comum, Eu tal, tento, eu, dá tenho, para mudar. eu tentei várias vezes, Rafa, falar com as pessoas da São Paulo TV, com o próprio Júlio Casares. Ele tá entrando agora também, então não tem muito poder de resolver agora, mas assim, eu tentei, porque eu acho que esse projeto que eu pensei, não só isso, tem muitas coisas que podem ser feitas não só ligadas a treino, a jogo, tem muita coisa que o São Paulo pode fazer que não é feita, entendeu? Cara, conteúdo é o que mais tem, cara. É só você viajar, falar, puta, deixa eu pensar aqui umas coisas É isso. legais, divertidas, que vai render. Puta, eu lembro daquele. Não sei se você assistiu, tinha um molequinho que era apaixonado, louco pelo Guardiola. Eu Aí sei, ele tá. sim, 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 eu sei quem é. Eu Ele vi. fica no carro conversando tal. E isso parou Tem uma no do. canal do clube de lá. Foi. Teve uma do Liverpool também, que eles chamaram umas crianças da escola pública, né? E aí Eu eles vi isso estavam também. numa sala com umas fotos gigantes do Mané, E Salah, aí o jogador eles quebrou e olhando assim, saiu. você É, entendeu? Então, assim, falta tem essas coisas. tanta coisa. Mas, assim, é sempre isso. Treina. Ah, São Paulo ganhou, São Paulo perdeu. Cara, tem conteúdo pra E cacete. aí, e aí entra numa questão que a gente falou lá no começo. Se o São Paulo perde o jogo, não tem nada, não posta nada. E a gente vive o São Paulo. Por exemplo, esse conteúdo aqui, ó, o São Paulo vai jogar daqui a pouco, a gente está conversando aqui. É lógico que está atrelado ao São Paulo, mas a gente está falando de história de vida, da tua história de vida, entendeu? Tem que ter isso, Rafa. E as pessoas se interessam, viu, cara? Sim, Se vai pro São Paulo, que é um canhão, tem 3 milhões de seguidores no Instagram, meu, imagina, entendeu? é. É só querer fazer o diferente, cara, entendeu? Fazer E eu diferente. faço, Rafa, eu Mas faço por amor ao São Paulo. Eu faço pelo amor, porque ninguém me paga nada. Eu, ao contrário, eu pago para comprar camisa oficial, para comprar tudo do São Paulo. Eu não ganho nada do São Paulo. Nada, eu não ganho nada. Eu faço por amor ao clube. cara, eu faço votos que isso mude, que você persista, né? Eu acho que pela força de vontade que você tem, a garra que você tem, uma hora isso vai encaixar e, e bom, vamos nessa, né, cara? Vamos nessa. Acho que Independente, você é um cara que independente disso, eu quero te dizer que eu estou muito feliz porque a tua amizade
por ter te conhecido. Você viu que foi na cara de pau mesmo que eu conversei com você, eu não te conhecia e fui lá, mandei mensagem. E assim, Pediu minha camiseta. Pediu minha... E abafa essa história. Não, eu falei, né? Eu falei, mas que filho da puta, eu te falei isso. Eu falei, meu, esse cara merece muito mais que eu. Entendeu? Eu falei, imagina, que eu perto desse cara não sou nada. Eu falei, não, eu vou dar pra ele, tó. Entendeu? Então foi isso. E é uma das camisas que eu mais gosto da minha coleção. É assim, além de ter conhecido uma pessoa como você, que assim, é uma inspiração pra mim, saber que essa camisa foi sua e que você me concedeu uma honra gigantesca. Então, é uma felicidade enorme ter a camisa e ter sua amizade, Rafa. Quero te agradecer aqui publicamente por isso. Legal, cara. Um grande abraço. Galera, muito obrigado. Quero agradecer quem acompanhou aí, quem vai ver o vídeo depois. Agradecer ao Rafa por essa participação aqui com a gente. Mais uma vez, para quem não conhece, está aqui essa obra-prima feita com amor ao São Paulo. Quem coleciona, quem gosta do São Paulo tem que ter esse produto aqui. É isso, quero agradecer, Rafa, mais uma vez. Grande abraço, saudações são paulinas para todos e tamo junto. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.